A paz do Senhor, queridos irmãos, uma alegria chegarmos aqui, mais uma lição da revista de jovens. Esse é o grupo de Ceará-Mirim, que está iniciando as gravações também aqui para o podcast EBD em Síntese. Uma alegria chegar aqui e poder trazer a você estas contribuições para a lição de jovens. Nesse trimestre, temos um tema aí muito interessante, o perigo das tentações. E nesta oitava lição que nós iremos falar hoje, vamos falar sobre a tentação de fugir do julgamento de Deus. Temos lições preciosas, um texto muito conhecido e importante, e nós vamos trazer isso a você nesta lição. Eu sou o pastor Kleber Maia, e comigo aqui, com muita alegria, está o pastor Abdênio Xavier e a irmã Jéssica Santos. Vamos passar aqui para eles se apresentar. Eles estão em dupla hoje aqui, temos um formato um pouco diferente, mas é que nós estamos ainda nos adaptando para melhor fazermos esse trabalho. Pastor Abdênio, uma alegria ter o senhor aqui, uma honra neste podcast. Pastor Kleber Maia, queridos internautas, a paz do Senhor para todos. A alegria é nossa também de podermos trazer a nossa singela colaboração a esse projeto tão fabuloso que é a EBD agora nesse formato, né, de podcast. Então, estamos muito felizes, agradecidos a Deus. E hoje ao meu lado está a minha filha, né? Então, um momento eu esperava a mãe. Como a mãe está impossibilitada, dado um probleminha de saúde, então a filha estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar aqui nesse momento com a doutora Jéssica. A paz do Senhor a todos, nossos amigos que amam a palavra de Deus, que estão aqui acompanhando esse podcast. Para mim é um privilégio estar aqui, agradeço o convite e vamos lá, vai dar certo. Muito bem, como já dissemos, a lição de número 8 desse trimestre será a lição aqui que vamos comentar, uma lição que está fundamentada no texto lá de Jeremias, capítulo 17, do verso 1 até o verso 10. Não vou ler aqui o texto, porque é um texto conhecido, os professores têm também o texto diante de si, mas é importante nós entendermos o contexto em que esse texto foi escrito e até mesmo conhecer um pouco melhor aqueles que estão envolvidos nessa questão, a começar do escritor, que é o profeta Jeremias. O texto vai nos dizer que Jeremias é filho de um sacerdote de Anatote e que foi chamado por Deus, ainda muito jovem, para o ministério profético. Diga-se de passagem, um ministério que Deus já disse que seria para levantar, para derrubar, para levantar nações ou derrubá-las. Então, ministério de grande peso. Há uma questão interessante que nós não podemos assim afirmar com todas as letras, mas que há uma grande possibilidade. Jeremias sendo filho de um sacerdote de Anatote, ele ser, então, descendente daquele sacerdote que foi expulso de Jerusalém por Salomão, né, que era Abiatar, que era descendente de Eli, e que, portanto, foi ali o cumprimento final daquela profecia contra a casa de Eli. Se isso realmente for verdade, há um peso ainda maior sobre os ombros de Jeremias, por ser filho de um sacerdote que, na realidade, estava fora do sacerdócio, tinha sido eliminado do sacerdócio, e isso só traz mais dificuldade ainda. Imagine um jovem com um chamado desse, e ainda por cima com um possível histórico aí de uma família que não deu muito certo no sacerdócio. Eu fico pensando no peso sobre os ombros desse jovem, irmã Jéssica, como seria um chamado desse para um jovem de hoje? Verdade, pastor. E eu acredito que como jovens que estão começando assim a carreira ministerial, que chegou na igreja, estão se identificando com alguma coisa, tem algumas dificuldades para se sentir seguros para exercer o ministério que Deus os chamou para isso. E eu lembro até que uma vez eu estava conversando com mãe, porque
ela foi me explicar isso, e eu mostrei os meus questionamentos, as minhas dificuldades, e ela disse, olha, Jéssica, não se preocupe, porque quando Deus olha para você, então ele lhe chama por Jéssica, ele não lhe chama por filha de Samira, nem filha de pastor Abdênego. Então, quando Deus for lhe usar, ele não vai lhe usar como outra pessoa, vai lhe usar como Jéssica, e é assim que você vai exercer o seu ministério. Então, se tiver algum professor, algum jovem aí pensando como é que vai ser isso, sabe que Deus lhe chamou e está contando com você, né? As outras pessoas são referenciais para a gente, mas o nosso ministério vai ser exercido assim como Deus planejou para nós. Isso. Jeremias teve um chamado muito forte, de fato foi uma peça muito importante para que Deus trouxesse a correção ao seu povo numa época muito difícil, porque não somente o ambiente espiritual estava muito complicado, né? O povo em pecado e tal, como o ambiente político da época estava, assim, um verdadeiro caos, muitas grandes nações que estavam entrando em conflitos, e essa questão política e espiritual realmente trouxe um ambiente bem complicado para o ministério de Jeremias. É importante a gente pensar nesse ambiente, não é, pastor Abdênego? Perfeito. Eu gostaria de focar o tema da nossa lição justamente tentando fugir do julgamento de Deus. Mas o escritor foi muito prudente, muito sábio, como ele introduz esse tema, porque primeiro ele vai introduzir a figura do homem que Deus usou numa época de extrema dificuldade para lidar com essa situação, né? E vai falar justamente sobre Jeremias. E o chamado de Jeremias é um chamado um tanto diferente, eu diria assim, sui generis, do que geralmente acontecia. Primeiro, como já foi falado, ele foi chamado muito jovem ainda, para exercer um ministério muito longo. É um ministério que dura aproximadamente 40 anos. Segundo, Jeremias tem características bastante distintas. Ele é apresentado como um homem de uma sensibilidade incrível, um homem que chora. Capítulo 9 vai descrever de uma forma assim bem dramática, né? Ele mesmo falando que gostaria que a sua cabeça fosse assim como água e os seus olhos como fontes, para que ele pudesse chorar justamente a situação que Israel, que Judá enfrentava. Então, você percebe duas características. Ele era uma pessoa extremamente sensível, mas também forte. Ele consegue unir essas duas características, firmeza e ternura. Ternura quando tem que tratar, quando ele vê a situação espiritual que o pessoal se encontra, ele chora por aquela situação. Mas firme quando tem que entregar aquilo que Deus mandou entregar. Porque essa é a função do profeta. O profeta não é um animador de auditório. O profeta é aquele homem, é o mensageiro de Deus. E a sua maior responsabilidade não é dizer o que ele gostaria de dizer, mas dizer aquilo que as pessoas precisam ouvir. Então, Jeremias se levanta com esse perfil. Uma outra dificuldade que a gente vê pelos parâmetros humanos, mas que as coisas de Deus nem sempre funcionam por essa lógica, é que ele era jovem. Todos nós sabemos que dentro da cultura judaica, oriental, o jovem não é tido assim em conta para grandes desafios, né? Se exige que a pessoa cumpra pelo menos uma idade, atinja a sua maioridade, aonde vem a questão do crescimento mental e espiritual. Mas Jeremias ele começa seu ministério num ambiente extremamente hostil, que já havia, desde do término da separação do reino norte, do reino do sul, em 931, com a morte de Salomão, o Israel entra, aliás, continua no declínio espiritual, que vai terminar nos dois cativeiros, no Assírio e no Babilônia. E esses últimos 5 reis, que durante esse período Jeremias desenvolve seu ministério, foi assim a época mais difícil, porque não houve um intervalo, um rei bom, um rei mau, um rei bom, um rei mau. Não, todos eles, cada um era pior do que o outro. Então o ambiente era extremamente hostil. Mas Deus levanta este jovem com um ministério forte, porque o seu ministério não se caracteriza pelo ministério de cura, pelo ministério... Não, é um ministério de correção, né? Chamando o povo para a responsabilidade, apontando o pecado do povo,
Então, me impacta profundamente como Deus chama pessoas que, dentro da nossa ótica, e talvez dentro da ótica das pessoas, não seria a pessoa ideal, porque o próprio Jeremias, ao ser chamado por Deus, ele apresenta as suas alegações e vai falar justamente sobre uma das principais. Eu sou ainda uma criança. Ele mesmo se achava inapto, desqualificado para tão grande desafio, mas o chamado de Deus é soberano. E é isso que a gente precisa também lembrar àqueles que foram chamados. Você não tem que estar olhando para o passado, de onde você veio, quem são os seus pais, quais são as dificuldades que você vai enfrentar, porque o Deus que nos chama, ele já vislumbrou todas essas possíveis dificuldades que nós iríamos enfrentar e certamente já provisionou todos os recursos necessários para que o nosso ministério fosse desenvolvido. Então, são coisas assim que me chamaram profundamente a atenção na questão desse chamado específico deste homem para algo tão extraordinário. Agora, o tempo é pouco, a gente não pode ficar muito tempo por aqui, porque ainda temos mais coisas, né, pastor Cléber? É verdade. E uma questão também muito importante é a gente pensar que era um tempo espiritualmente de grande dificuldade, exatamente pelo pecado do povo, né, que estava distante de Deus, e também o ambiente político era muito complicado, porque nós temos aí 3 grandes impérios mundiais que estavam entrando em conflito, surgindo o Império Babilônico, mas no leste, do lado norte de Israel, o Império Assírio, que estava ainda com um peso muito grande, já tinha levado, inclusive, o Reino do Norte em cativeiro, e no sul, o Egito, que sempre foi um grande império mundial naquela época, e que ora estava contra os assírios, ora estava contra os babilônios. O problema é que Israel está bem no meio dessa confusão todinha, como a gente diria, no olho do furacão. Então, quando assírios desciam para o Egito, passavam por Israel, quando os israelitas subiam para enfrentar a Babilônia ou a Síria, passava por Israel, e nós temos esse conflito, esse problema. É um ponto que o professor também pode explorar, inclusive com mapas e tal, mostrando como Israel está numa posição geográfica que acaba sendo envolvido em qualquer desses movimentos, desses grandes impérios, não é, pastor? Perfeitamente. E foi estratégico, isso já estava no plano de Deus, colocar Israel ali, de sorte que Israel deveria entender que a sua suficiência nunca poderia depender de nações que estavam ao seu lado, seja direito ou esquerdo, mas que sempre deveriam depender de Deus. E todo fracasso começou justamente quando eles vão deixando de confiar no Senhor para confiar em possíveis aliados, que vai ser abordado logo em seguida na nossa lição, que é uma coisa que o homem é tendencioso, muitas vezes, a colocar sua confiança naquilo que está ao seu lado, ou nos recursos que ele tem, e muitas vezes se esquecer de Deus, e achar que a influência, que o poder econômico, que o poder aquisitivo, que a sua posição social pode livrá-lo quando ele se descompatibiliza da orientação divina. Não há segurança para quem quer que seja quando essa pessoa quebra sua aliança com Deus. Toda a segurança de Israel, desde os primórdios, sempre dependeu de Deus. Quando eles estavam em uma situação espiritual elevada, os inimigos enfraqueciam, isso era notório. Mas quando eles enfraqueciam em virtude do seu relacionamento com Deus, os seus inimigos ao redor se fortaleciam. Essa balança, ela nunca estava equiparada. Quando um lado estava no alto, o outro estava em baixa. E essa história continua até hoje. Até hoje. Os nossos inimigos não são mais fortes, nem são mais fracos. Nós, muitas vezes, é que variamos de acordo com a nossa posição espiritual. Então, quando diminuímos, eles crescem. Mas quando crescemos em Deus, eles diminuem. É mais ou menos por aí. É porque eu não sei dizer direitinho, viu, pastor Cléber? Não, está ótimo, pastor. E a gente percebe que essa é uma questão que, não somente no tempo de Jeremias, mas também no nosso tempo,
existe sempre aquela inclinação humana em confiar nas pessoas, em confiar até mesmo o futuro da nação na questão política. E no tempo de hoje, irmã Jéssica, nós vemos aí que também os jovens ficam, às vezes, assim, uns puxando para um lado político, outros puxando para outro lado político, talvez confiando que a política possa trazer um resultado positivo ou negativo para a nossa vida. Então, nós sempre estamos diante dessa tentação de confiar nas questões políticas em vez de confiar em Deus, mas o jovem crente sempre pode ter o lado espiritual aí falando mais alto, né? É verdade. Pastor, algo muito importante que a gente precisa resgatar, principalmente para os jovens, é algo que eu acho que a geração anterior fez com muita excelência, a questão do relacionamento com Deus. Porque como é que a gente vai confiar em um Deus que a gente não conhece? É muito difícil. Então, essa questão, a gente tem que voltar para as Escrituras, é algo que a gente tem tentado viver, buscar as armas que a gente pode lutar, o jejum e a oração. E isso aí eu acho que talvez os jovens de agora, os adolescentes, eles precisam ser levados a isso. Porque é através desse relacionamento com Deus que a gente entende que Deus está acima da política, que Deus está acima dos governos da terra, Deus está acima de qualquer. Tipo assim, pode falhar tudo aqui na Terra, mas Deus não perdeu o domínio da humanidade, Deus não perdeu o domínio da história. Então, quando a gente se debruça a buscar a Deus e através da oração, da leitura da palavra, do jejum, são armas poderosas que está ao nosso serviço. Então, a gente começa realmente a colocar a nossa confiança nesse Deus. Deus vai nos dando experiências pequenininhas, aí depois ele vai dando as experiências maiores de confiança, e depois a gente está como Jeremias, realmente confiando que Deus que está com a caneta escrevendo a história da humanidade, nada sai do controle dele. Na verdade, a gente está... Como igreja de Deus, a gente tem esse papel específico de mostrar essa luz para as pessoas que estão perdidas. Então, Deus não perdeu o controle da história. E a gente só consegue confiar nele quando a gente realmente o conhece. É verdade. E esse conhecimento de Deus, ele é fundamental a partir desse relacionamento pessoal e a partir da palavra, que é onde nós conhecemos Deus. O que me assusta nesse caso aqui é que o povo de Israel, ele já tinha um exemplo, ou vários exemplos, na sua própria história, que daria para eles confiarem em Deus e não confiar no homem. Eles já tinham, por exemplo, o exemplo do norte, o reino do norte confiou nos homens e acabou sendo levado embora pelos assírios no cativeiro em 722. Então, aqui havia já um exemplo histórico, né, de parte de Israel que confiou nos homens e não em Deus, ficou na idolatria e não buscou ao Senhor e acabou sendo levado no cativeiro. Mas eles tinham também um exemplo positivo, o exemplo de Ezequias, que foi cercado também pela Assíria, foi cercado por um grande império, né? Senaqueribe cercou a cidade, porém Ezequias confiou no Senhor e o Senhor, numa só noite, mandou um anjo que acabou com o exército assírio, matou, na realidade, 185 mil soldados. Parece que sobraram alguns, mas não deviam estar muito animados para lutar depois disso, né? E eles tiveram esse exemplo, confiar no Senhor, mesmo que o exército que esteja à porta seja muito grande, vai nos trazer essa vitória. E, no entanto, mesmo com esses exemplos, ainda tinha recente, no tempo de Jeremias, o exemplo do rei Josias. O último rei de Israel, né? Isso, que confiou em Deus, fez uma grande reforma, porém, quando chegou na hora da batalha, resolveu se intrometer na batalha com o faraó. Faraó Neco sobe para entrar no conflito entre Assíria e Babilônia. Josias resolveu entrar no negócio. E o que parece mais estranho, Deus dá uma palavra por meio de Faraó, que não era para Josias se meter no negócio, acabou ele não dando ouvidos a essa palavra de Deus e foi morto em batalha. Diante de tantos exemplos, as pessoas ainda não tinham a confiança em Deus,
veja a questão como é importante nós conhecermos a palavra e conhecermos o que Deus, na palavra, nos mostra, para que possamos trazer isso como exemplo para a nossa vida, né, pastor? Perfeitamente. Eu estava analisando justamente isso, porque o período do Reino Unido já termina em declínio, justamente um reino que começou tão bem, com manifestações tão extraordinárias, mas o futuro de hoje não garante-me o futuro de amanhã se eu não continuo com as mesmas práticas, com a mesma dependência. Nem o futuro de êxito é eterno. O hoje é construído, hoje, amanhã, eu preciso continuar construindo esse relacionamento com Deus, porque às vezes Deus abençoa o homem, faz ele prosperar, e quando ele chega no topo, ele acha que não precisa mais de Deus, e acha que o que ele conseguiu já é suficiente para que ele possa se manter até o restante dos seus dias. E nós vemos justamente o contrário. O Reino Unido já termina em declínio, e o Reino Norte, apesar de ter o maior número de tribos, dura apenas 209 anos. E depois é levado cativo, é destruição total. O Reino Sul, 2 tribos ficaram apenas, ficou naquela alternância, um momento era um reino bom, outro um reino mau, mas não havia o que nós chamamos desse equilíbrio, essa perseverança. E pouco tempo depois, também sofre as mesmas consequências. Porque a gente precisa entender que Deus é um Deus de misericórdia, mas não um Deus de conivência com o pecado. Às vezes Deus está dando tempo às pessoas para que elas se arrependam, e as pessoas entendem que Deus está sendo conivente com o seu estado de pecaminosidade. E não há como haver segurança, êxito, se nos afastamos daquele que nos faz prosperar. Então, fica essa lição para todos nós. O nosso êxito de amanhã vai depender também do nosso nível de comunhão amanhã com o Senhor. O meu dia de hoje, graças a Deus, estamos terminando em vitória, mas amanhã eu preciso continuar com o mesmo propósito de ser fiel ao Senhor. E ainda dentro dessa parte aí, a gente fica maravilhado com esse ministério de Jeremias. Daqui a pouco o senhor vai falar com mais propriedade sobre essa questão, maldito o homem que confia no homem, né? Que essa é outra questão, mas a gente fica olhando assim, com o ministério de Jeremias, foi um ministério precioso. Ele foi um dos poucos profetas que pôde, eu vou dizer assim, lamentavelmente, contemplar de forma real aquilo que ele havia profetizado. A maioria dos profetas, ao verem o que profetizaram sendo realizado, se alegraram. Jeremias não tinha motivos para se alegrar, porque o cumprimento das profecias que Deus havia lhe dado era de destruição, de morte e de ruína, e foi o que aconteceu. A gente precisa entender também essa questão. Hoje nós estamos vivendo uma época em que existem muitos profetas de aluguéis, né? Profetas da internet, profetas que as pessoas procuram porque sabem que se eles falarem, vão falar alguma coisa boa para eles. Mas Jeremias nos mostra o que é a verdadeira profecia. Ela não tem propósito específico de alimentar ego de ninguém. Ela vem justamente para corrigir, para exortar e para consolar. Esse é o propósito da profecia. E aprendemos muito. Deus não tem filhos prediletos. Se Deus tratou com Israel, a sua nação, a nação que ele havia escolhido, separado, daquela forma, então isso também me ensina. Eu não sou filho predileto de Deus. Deus vai me tratar com amor, mas vai me tratar também com justiça. Então, fica essa lição aí para todos nós e vamos pedir a Deus força e misericórdia para aprender com os erros alheios, porque é mais inteligente quem aprende com os erros alheios do que ter que aprender com os seus próprios erros. É verdade. E aí nós temos uma questão muito importante, é que o profeta ele vai ser chamado por Deus para que ele possa exortar o povo a confiar em Deus e não confiar no Egito, não confiar nas alianças políticas. E isso é algo que Jeremias, na verdade, já vem fazendo desde o início. Capítulo 2, ele já fala sobre a loucura de trocar a confiança em Deus pela confiança em qualquer outra coisa. Ele chega a dizer, né, falando em nome de Deus,
O meu povo, Deus diz, fez uma coisa terrível, trocou a mim, a fonte de águas vivas, e cavou para si cisternas rachadas que não conseguem nem sequer guardar água. Que loucura deixar de confiar numa fonte para confiar numa cisterna furada. Essa é a dimensão que Deus dá entre confiar nele ou confiar no homem. E aí o texto que nós temos aqui, né, que é o texto de Jeremias, capítulo 17, e vai falar sobre essa condição, maldito o que confia no homem, diz o verso 5, é um texto que a gente precisa entender bem no contexto. Aliás, todo texto bíblico ele precisa ser visto em seu contexto, porque o contexto vai determinar a forma como nós vamos interpretar as palavras, a forma como vamos interpretar as questões tratadas ali. Então, o maldito, o que confia no homem e faz da carne o seu braço, não é uma recomendação de Deus para que a gente não confie em ninguém. Tem gente que pega esse texto e diz, maldito que confia no homem, não confio em absolutamente ninguém, porque a Bíblia diz isso. Ora, mas o que a Bíblia está dizendo não é que nós não devemos confiar absolutamente em nenhuma pessoa. Primeiro, porque o versículo não termina aí. Ele diz, maldito o que confia no homem, faz da carne o seu braço, ou seja, do ser humano, a sua fortaleza, e aparta o seu coração do Senhor. Aí é que está a grande questão, é deixar de confiar em Deus para confiar no homem. Confiar no homem é algo que nós vamos fazer, sim. Não podemos viver em eterna desconfiança das pessoas. Imagine, eu não confio no irmão, eu não confio no meu pastor, eu não confio no professor, não confio no aluno, não confio em ninguém, não confio nem em mim mesmo. Como é que vai ficar isso, né? Eu tenho que confiar em alguém. E agora, existe um nível de confiança e existem certas questões na vida que eu não posso colocar a minha confiança a não ser em Deus, porque o que o texto vai dizer é quem confia no homem, deixando de confiar em Deus, ele vai terminar como um arbusto seco no deserto. A tamargueira é um arbusto que ela exala sal pelas suas folhas, de forma que ela mata todas as plantas que tiver ao seu redor. Ela fica sozinha. Não há nenhuma planta que sobreviva ao lado de uma tamargueira, porque ela acaba contaminando o solo ao seu redor. E é exatamente essa figura que Deus vai usar para dizer, se você confiar no homem, naquilo que deveria confiar em Deus, você vai terminar sozinho, porque quando você pensa que tem alguém do seu lado, na verdade, você não vai ter apoio, você não vai conseguir confiar em ninguém, você vai ficar num lugar seco, no deserto, e ele diz, numa terra salgada e inabitável. Ou seja, você vai olhar para um lado, para o outro, para todos os lados e não tem ninguém. E isso é algo terrível. Já imaginou, irmã Jéssica, o jovem, na hora que precisa de um apoio, de uma confiança, e ele se vê sozinho? Eu creio que até mesmo é um problema que muitos jovens enfrentam hoje, essa solidão, essa falta de um ombro, de um apoio, de alguém, e daí a importância de nós termos não somente a confiança em Deus, mas um grupo que nos aproxime de Deus, porque ficar sozinho não é bom para ninguém, e para jovens e adolescentes também isso é ruim, né? Pastor, você quer falar? Pastor Kleber, é interessante, o senhor está falando desse contexto, né? Como a má interpretação da Bíblia pode trazer danos, e muitas vezes danos irreparáveis. Porque alguém toma esse texto fora do contexto, muitas vezes para tentar justificar um problema que ele tem de ordem psicossomática, sofreu alguma desilusão, enfrentou algum trauma, e a partir daí ele começa a ver em todas as pessoas a pessoa que ele lhe traiu, a pessoa que não correspondeu à sua confiança, e começa a pregar isso como se fosse uma virtude. Então, maldito o homem que confia no homem. Quando nós vamos, com calma, ler o capítulo 17, a gente, quando chegamos aí a partir do versículo 5, que Jeremias
faz essa declaração, você percebe com clareza, não precisa ser um teólogo muito profundo para entender que ele está falando justamente de uma nação que deixou de confiar no Senhor para confiar em outra nação que funcionava de acordo com quem lhe pagasse. O Egito é apresentado como essa nação que tem o seu exército à disposição de quem paga melhor. Então, quando surgem as dificuldades, ao invés deles buscarem a face do Senhor, como fez Ezequias, como fez o próprio Josafá e outros mais, então eles achavam mais cômodo pagar a um exército do que ir aos pés do Senhor, confessar o seu pecado, se arrepender e buscar a direção de Deus. Então, as pessoas estão procurando atalhos quando deveriam buscar o caminho. Por isso que, nessa situação, realmente é maldito a pessoa que troca, que coloca o homem numa situação ou numa posição que deve ser exclusiva de Deus. E não, como o senhor falou, agora vou estar com desconfiômetro na porta da igreja. Isso aqui eu não confio, isso aqui eu não confio, isso aqui eu não confio, e torna-se um problema de saúde mental, né? Além de ser um problema de ordem espiritual. Aí olha no espelho e diz, isso aqui também eu não confio. Todo extremo é perigoso, né, pastor? A pessoa que não consegue confiar em ninguém e também no outro lado é que confia em todo mundo. Mas, como o senhor estava falando, da importância de termos pessoas perto de nós, dos jovens, dos adolescentes, que tenham pessoas perto que nos ajudem a se aproximar de Deus. Porque, principalmente, assim, os líderes têm que estar atentos, porque hoje em dia se tem a falsa ilusão que se tem muitos amigos por causa das redes sociais. A questão do Facebook, por exemplo, se tem lá 800 amigos, 900 amigos. Isso não quer dizer que você tem 900 pessoas com quem você pode contar na hora da angústia, no momento da dificuldade. Mas é importante que se tenha pessoas, 4, 5, 6 amigos, até mesmo o exemplo de Jesus, né? Que sempre estava cercado por uma grande multidão, mas tinha os seus 12 discípulos, e dentro daqueles 12 discípulos tinha os mais chegados. Sempre estava ali Pedro, Tiago e João, mais próximo de Jesus. Então, é importante ter essas pessoas perto que te levem para perto de Jesus. Às vezes a gente não tá naqueles dias que não está com muita vontade de orar, aí aquele amigo chama, mas vamos para a consagração, vai ser legal, vamos, deixa eu ter uma palavra para você. Aí... E jovem gosta muito de andar em grupo, né? Adolescente também. Então, a pessoa está assim meio desanimadinho e acaba indo. E quando chega lá é uma bênção, porque a comunhão também é uma espécie de cura para o nosso coração, para a nossa alma. A comunhão ela é muito poderosa. E então, também amizades existem também amizades que podem nos afastar de Deus. Né? Então, assim, é muito importante a gente ter esse cuidado de realmente ter perto do nosso círculo íntimo pessoas que possam nos influenciar a estar mais perto de Jesus, a confiar sempre nele. É muito importante. De fato, porque aqui no texto, o grande problema era um problema, na realidade, de ordem espiritual. O povo estava em pecado, e por estar em pecado, eles estavam, então, para sofrer o juízo de Deus. E só tem um lugar para onde você pode fugir da ira de Deus. Só existe um único lugar onde a ira de Deus não vai lhe alcançar. É nos pés do Senhor, é no amor de Deus. Se você tentar fugir para qualquer outro lugar, o salmista pergunta, né, para onde eu irei? Não tem para onde você fugir. Então, tentar a ajuda do homem para fugir de Deus é uma loucura, porque você não consegue resolver o seu problema com Deus, a não ser que você tenha uma reconciliação com esse Deus. Só que o povo, em vez de reconhecer o seu pecado, e aí entra a questão de orgulho, entra a questão de insensibilidade espiritual, em vez de reconhecer o seu pecado, voltar-se para Deus e pedir perdão, e com isso também abandonar as práticas idólatras e tudo mais, o povo achou melhor fazer como as outras nações. Vamos conseguir alguém que nos ajude nessa peleja. Sendo que a ajuda de homens para fugir de Deus é uma loucura. Quem é que consegue nos ajudar a fugir de Deus, pastor?
É verdade. Mas esse é um procedimento, parece que padrão do homem caído, né? Ele está sempre procurando alguém ou alguma coisa que possa, entre aspas, lhe ajudar a fugir do juízo que Deus já determinou. Então, o que Deus havia tratado com outros, através de outros profetas, a questão do arrependimento, da necessidade do arrependimento de Israel. Eu estava observando isso aqui, achei muito importante, porque Deus nos dá um tempo para o arrependimento. Agora, chega um tempo que o tempo do arrependimento passou. E agora você tem que pedir a Deus misericórdia, porque o juízo já está determinado. O tempo de Jeremias se levanta para determinar, para notificar as pessoas que o juízo de Deus já havia sido determinado sobre Jerusalém, porque o tempo do arrependimento havia passado. Já havia sido determinado, Babilônia havia se levantado como o instrumento do juízo de Deus. Abacuque, que foi contemporâneo nesses dias também, finais, né, do alerta sobre isso também. E enquanto o juízo de Deus estava a caminho, e era notório isso, porque a movimentação política geográfica do Império Romano, que vinha conquistando todas as nações que estavam no seu caminho, já era notório isso, que Babilônia avançava. E eu acho incrível que esse era o momento que eles, vendo o que estava acontecendo a outras nações, que nenhuma nação pôde fazer frente ao Império Babilônico, qual era o posicionamento mais sensato? Era buscarem a presença de Deus, como o Senhor falou, irem para os pés do Senhor, pedir a Deus misericórdia. Mas eles estavam num nível de insensibilidade tão alta que, ao invés de buscar o arrependimento, eles vão buscar ajuda numa nação que nunca se caracterizou por ser uma nação amiga de Israel, que era justamente o Egito. E quantas vezes nós percebemos situações semelhantes? Pessoas que estão caídas, mas estão contando com a ajuda de homens para fugir do que Deus já determinou. Terrível. Só vai dar errado, né? Só vai dar errado. Vai dar errado. Dar certo. Não tem como dar certo quando o homem tenta fugir de Deus. Nós temos N exemplos, inclusive do nosso amigo profeta Jonas, que tenta fugir de algo que Deus já havia determinado. E não há lugar tão longe que Deus não possa nos encontrar, né? É verdade. E é interessante como Israel está tão insensível, porque nós já falamos de exemplos bem próximos. O caso de Ezequias, que chega nessa realidade. Ele está cercado por um exército muito maior. Nesse caso, não é ainda o Império Babilônico, mas é o Império Assírio na sua maior força. E a palavra do rei é exatamente essa. Nenhuma nação, nenhum deus de outras nações pôde impedi-las de serem destruídas pelo grande rei Senaqueribe. Quem é o Senhor, quem é Jeová para livrar você da mão do grande rei Senaqueribe? Aí Deus mandou um anjo e entregou um cartãozinho. Prazer, Jeová, sou eu, está aqui meu cartão. 185 mil mortos numa noite. E então, quer dizer, quem tem um Deus com essa capacidade, com esse poder, só estando muito insensível espiritualmente, e aí é uma questão importante para nós entendermos que o sobrenatural, ele domina sobre o mundo natural. Então, se nós quisermos vencer apenas com as forças naturais e esquecermos do mundo sobrenatural, nós vamos terminar chegando a um ponto de derrota completa, porque se temos um Deus tão forte, primeiro, ninguém consegue vencê-lo, mas nós também não vamos conseguir vencer Deus, não temos como fugir desse seu juízo, a menos que nós estejamos de lado com ele, né, em comunhão com ele, porque
acho que é uma coisa que até os jovens, adolescentes, se sentem seguros assim, quando tem um amigo fortão do lado, né? Ou uma mocinha assim, quando tem um rapazão forte, né, irmã Jéssica? Quando tem alguém forte do nosso lado, a gente se sente mais seguro. Agora, se você ficar confiando em alguém e na hora H ele foge, como é que você vai poder ter segurança nessa situação? É verdade, pastor. Por isso que realmente tem que confiar em Deus, né? Porque Deus, a referência, eu acho tão bonito, porque a referência que Samuel fez acerca de Deus, que ele era o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, dizendo que ele, no histórico de Deus, não existe uma batalha que ele perdeu. Então, se Israel tivesse olhado para o histórico de Deus, para os registros de Deus na história, então ele saberia que Deus é capaz de enfrentar e vencer qualquer batalha. Mas eles simplesmente preferiram ignorar, por questão de orgulho, por questão de cegueira espiritual, foram se aprofundando cada vez mais no pecado e realmente tiraram o foco do céu e colocaram nas coisas da terra, adorando todo tipo de... A idolatria estava terrível, né? Adorando pedra, adorando tudo. Então, eles realmente perderam o referencial de Deus. Isso é terrível. Nós precisamos conhecer a Deus para poder confiar nele. Pois não, pastor Bidoni? O pior de tudo é que a gente observa que todas as vezes que o homem tira Deus do seu coração, nunca é para colocar algo melhor. Não tem nada Porque melhor não que tem possa algo substituí-lo. melhor. É sempre para trocar por coisas que é questionável. Deus, como é que pode? Vocês trocam, né? Como você estava falando, a fonte das águas vivas por cisternas rotas. Não há nada que possa substituir Deus, que vale a pena. Toda substituição será sempre para algo de nível inferior e que nos levará a um estado também, a um nível de vida inferior. Porque cada vez pior. As nossas escolhas, sem dúvida, elas vão definir o nível que nós iremos estar. Más escolhas sempre nos levarão para um nível mais baixo. Boas escolhas sempre nos levarão para um nível mais elevado. E é isso que Deus é tão bom, tão maravilhoso, né? E eu acho interessante porque ainda que o juízo que estava decretado por Deus iria acontecer, mas Deus levanta Jeremias e instrui o povo como eles poderiam evitar que aquele juízo alcançasse a gravidade que aconteceu. A misericórdia de Deus, porque o povo iria para o cativeiro por tudo que havia feito, mas eles estavam sendo instruídos como eles poderiam amenizar aquela dor, porque tem coisas que elas se tornaram inevitáveis, mas ainda dentro desse caos, dessa situação difícil que se apresenta, Deus ainda mostra um caminho de misericórdia que você pode trilhar por ele e atravessar aquela tempestade e chegar do outro lado. Mas nem para isso eles atentaram, porque a destruição de Jerusalém, pastor Kleber, como o professor sabe, foi algo terrível. Não é questão apenas da destruição de muralhas, mas a forma como as mulheres grávidas foram tratadas, como as virgens foram tratadas, a calamidade que se estabeleceu, a desgraça que campeou por causa justamente daquelas invasões sucessivas, que eles iriam para o cativeiro, mas não precisavam ter ido depois de atrocidades tão terríveis como fruto de uma falsa confiança, porque havia um momento que eles achavam que por ser a nação de Deus, por ser a cidade de Deus, eles jamais seriam destruídos. E não foi isso que aconteceu. Deus não vai privilegiar ninguém por causa de uma cidade, por causa de uma igreja, por causa de uma família. A justiça de Deus não tem esses méritos. Pois não, pastor? Confiando em Deus, nós temos realmente um abrigo seguro. Agora, o perigo é confiar no homem, ou até mesmo, e aí o final do texto vai dizer que nós não devemos confiar no coração humano, né? O que inclui o coração dos outros e o meu, obviamente, porque Deus vai dizer que o coração é enganoso. Nós não conhecemos nem a nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que somos muito fortes, que eu me garanto, e na hora H, garantia que é bom, coisa nenhuma. Então, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o coração de outras pessoas, e confiar no coração humano, inclusive no nosso, é algo que sempre vai trazer dificuldade, uma vez que o coração humano, e aí quando a Bíblia fala coração, obviamente, não está falando do músculo cardíaco,
está falando do centro emocional e espiritual, que é essa alma, cérebro, ou seja, na realidade, o ponto de onde o homem toma todas as decisões para a sua vida. Às vezes, nós achamos que confiamos em nós, ou que somos confiáveis, e na hora H a gente se vê gritando o que não devia, tendo falhas que nós achávamos que não tinha, e de repente a coisa fica tão difícil por confiar até em nós mesmos. Já imaginou, irmã Jéssica, o jovem que está se garantindo, mas quando chega na hora H, bate aquele nervosismo, bate aquela indecisão. Então, confiar no coração humano em vez de confiar em Deus é um problema. É verdade, pastor. Eu acho muito bonito na oração de Davi, ele fala isso para Deus, né? Pede a Deus para esquadrinhar o coração dele, porque é como o senhor está dizendo, às vezes, aos nossos próprios olhos, possa ser que a gente veja assim, não, isso aqui está bem, isso aqui já está bem resolvido, eu acredito que nisso daqui Deus já trabalhou na minha vida, mas será mesmo? Por isso que é importante que a gente vá com humildade perante Deus e diga, Deus, no meu ponto de vista, isso aqui pode até estar bom, mas no seu ponto de vista, essa atitude, esse pensamento, esse sentimento está correto? Então, é muito importante, isso é um conselho que eu dou para todos os jovens, sempre buscar a orientação de Deus, se aconselhe com pessoas que escutam a Deus, não escute quem não escuta a Deus, isso é um perigo muito grande. Hoje tem muito influencer no Instagram, no YouTube, pessoas que você não sabe de onde vem, não sabe da história, mas estão ali todo dia com a palavra de Deus para você, e depois quando vai se ver quem é essa pessoa, é assim, um histórico terrível. Então, assim, como é que você vai ouvir alguém que não escuta Deus? Como é que você vai tomar uma decisão para a sua vida se você não parou para ir à presença de Deus? Se tiver dúvida sobre qualquer coisa, na palavra, nas escrituras, você encontra a resposta. Porque as escrituras, elas são o manual e tem resposta para toda e qualquer situação que você possa viver e enfrentar. Isso é muito importante, né, pastor? Sempre procure seu pastor, procure seu líder, procure pessoas que amam a Deus para se aconselhar. Não confie no seu coração, nos seus sentimentos. Às vezes a gente pensa assim, a gente tem a visão mais limitada. Pergunte a alguém que já trilhou esse caminho, né? Assim, você que já chegou aí na frente, como é que é o caminho? Então, isso é muito importante. A confiança, Deus, estamos falando de uma nação que preferiu confiar em outra, que estava prestes a ser destruída também, né? A confiar no Senhor. Mas a gente observa que a confiança ela é construída com base em resultados comprovados. E Deus faz questão de comprovar isso desde o princípio para Israel, como nação, desde o momento que estava tirando eles do Egito. Se apresentou para eles como um Deus confiável, nos momentos mais difíceis, abrindo o Mar Vermelho, mandando a provisão diária, transformando águas amargas em águas doces. Quando se levantaram nações mais poderosas do que eles, Deus se apresentou como um Deus confiável. Há um histórico que credibiliza Deus diante daquela nação como um Deus digno de confiança. Eles poderiam olhar para trás e ver como o Deus de Israel é um Deus que se pode confiar. Porque não há, como a irmã Jéssica estava falando, no histórico biográfico, vamos utilizar aqui uma linguagem, no histórico biográfico de Deus, uma batalha que ele tenha perdido, um problema que ele não pôde solucionar. E mesmo diante de causas, de situações, humanamente falando, impossível de serem solucionadas, quando os homens confiaram em Deus, Deus chegou com a resposta favorável. Então, Israel vai na contramão ilógica, porque prefere confiar em uma nação cujo histórico eles conheciam muito bem, visto que haviam sido escravizados por aquela nação, do que confiar em Deus. E o resultado foi catastrófico, como será para toda e qualquer pessoa
que resolve confiar em Deus, melhor, que resolve confiar no homem, quando deveria confiar em Deus. O fato é que quando o nosso relacionamento está, digamos assim, em risco, ou quando o nosso relacionamento não está bem, a gente prefere procurar pessoas que a gente sabe que as condições são menores, porque não tem, muitas vezes, a coragem de se apresentar diante daquele que a gente sabe que pode resolver o problema, porque o relacionamento não está bem. Eu vejo essa questão de Israel também por esse caminho. O relacionamento não estava bem, eles haviam mentido, eles haviam traído, eles haviam se distanciado de Deus. Então, parece que esse caminho eles haviam obstruído com o seu procedimento, e resolve ir por um atalho que não iria resolver o seu problema. E como a nossa lição de hoje fala justamente a tentação de fugir do castigo de Deus, a gente precisa deixar isso bem claro. Você pode até tentar, mas eu vou lhe dizer de antemão, você não vai conseguir. É verdade. E aí veja que o desfecho dessa história é que Deus, sendo um juiz, e um juiz que ele não releva a culpa, né? Não esquece o pecado, Deus perdoa, mas perdoa aquele que se arrepende, que se volta para ele. Como o povo nunca fez isso, o cativeiro chegou, o povo foi levado embora no cativeiro, e somente 70 anos depois, conforme o próprio Deus havia falado por meio do profeta Jeremias, é que eles vão retornar. Agora, eu queria chamar a atenção, e o professor deve enfatizar isso, é como Deus, em sua graça, ele é extraordinário. Em primeiro lugar, quando a Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor, alguém pode dizer assim, pastor, mas eu tenho dificuldade, eu não tenho muita força em mim, mas Deus não nos pede para confiar nele apenas com a nossa força. Nós temos o Espírito de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos a graça de Deus, que é quem nos dá essa capacidade, essa força. Se nós temos dificuldades para confiar inteiramente no Senhor, nós devemos recorrer exatamente ao Senhor e pedir que Ele nos fortaleça, nos dê graça para confiar mais nele. Deus nunca fica chateado quando você pede a Ele que lhe ajude a confiar mais nele, porque a graça de Deus é para isso, né? Não é dizer, você tem que confiar no Senhor como se a gente fosse fazer isso por nossa própria força. Confiar em Deus, ele diz que é bênção, é bendito aquele que confia. Não confiar em Deus e confiar no homem é maldição, porque ele diz que é maldito aquele que faz isso. Mas para que a gente possa ter essa bênção de confiar no Senhor, contamos com o próprio Senhor, com a sua palavra, com o seu Espírito, com a sua direção. E mesmo o povo indo para o cativeiro, a graça de Deus trabalhou neles, que quando eles voltam do cativeiro, 70 anos depois, não é mais o mesmo povo. Deus fez uma coisa extraordinária no cativeiro, curou Israel da idolatria. Eles viram como realmente a palavra de Deus se cumpriu, de forma que o povo que retornou do cativeiro, e nós vamos ver na época dos evangelhos do Senhor Jesus, ele praticamente não tem uma repreensão contra a idolatria, ao contrário de todos os profetas que fizeram isso o tempo todo, porque Deus usou o remédio mais amargo que tinha, mas deu certo. O povo foi curado da idolatria. Como a graça de Deus trabalhou aí, pastor, que até no castigo Deus foi bondoso com Israel, e sempre é assim, não é? É verdade. O adendo que eu faço aí é o seguinte, a gente precisa entender que o perdão de Deus é algo extraordinário, mas o perdão de Deus não nos exime das consequências do pecado, porque as consequências foram danosas. Nós temos uma geração que voltou, mas eu acredito que poucas pessoas da geração que foi teve condições de voltar. Voltaram os filhos. Grande parte dos pais, dos avós, pereceram na terra do cativeiro. E eu vou dizer uma coisa que muita gente não tem ideia do que é viver em uma terra estranha, desejando viver na sua própria terra. Dos maiores problemas que os missionários enfrentam é a saudade da sua terra, a saudade da sua igreja. Nós vivenciamos isso. Isso dói.
Às vezes você chega a chorar com saudade da sua terra. E é que nós estamos, muitas vezes, fazendo uma missão para Deus. Agora, imagine você estar ali, em uma terra distante, e a gente vê isso no livro dos Salmos, quando eles pediam para que os hebreus cantassem, né? E eles, como a gente pode cantar em terra estranha, né? Então, a gente precisa levar em consideração isso. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que perdoa, é um Deus... É Deus, mas todo pecado, ele vai trazer suas consequências e vai fazer-nos chorar, nos angustiar. Então, melhor é ser obediente, temente ao Senhor, para não ter que estar tentando fugir do julgamento de Deus, que é algo que ninguém vai conseguir, né, pastor Kleber? É verdade, pastor. Essa é uma tentação a que nós somos sujeitos, jovens, adultos, todos, de resolver as nossas coisas na forma mais simples, não ter que pagar, não ter que pedir perdão, não ter que se humilhar, mas só que não tem como a gente resolver isso. Os jovens, né, às vezes até querem que as mães vão lá e resolvam. Quantos adolescentes jovens, né? Papai, vai lá, mamãe, vai lá, resolva isso para mim. Mas com Deus não tem como pedir para a mamãe resolver, né, irmã Jéssica? Tem que ir lá e conversar com ele mesmo, porque só com Deus, num relacionamento pessoal, é que a gente pode resolver isso. É verdade, pastor. Mas o que é lindo é porque Deus, ele se apresenta como pai, né? Então, até para ele disciplinar a gente, ele disciplina de uma forma que não é para nos matar, mas para nos corrigir. Na verdade, toda a correção de Deus, ela tem esse propósito, para que a gente possa... para que o nosso relacionamento com ele não seja mais ameaçado. E essa é a imagem linda, né? De Deus coloca no colo e fala, olha, corrigir. Do jeito que pai fazer quando a gente era criança. Você sabe por que você está sendo corrigida, né? Mas você sabe que papai está fazendo isso porque ele ama, né? E isso vai nos livrar. A gente foi corrigido quando era criança para nos livrar de abismo agora na fase adulta. Então, no relacionamento com Deus também não é diferente, né? Toda correção, ela tem esse propósito. Pastor Kleber, eu creio que estamos chegando aí ao termo do nosso podcast, né? Sim, é verdade. Nossa conversa, eu creio que foi muito produtiva, muito interessante. Nós passamos aí pelos pontos principais do que vamos ter nessa lição número 8, a tentação de fugir do julgamento de Deus, e vemos que essa história, ou como Jeremias foi colocado aí nesse tempo difícil, nos dá parâmetros para nós aplicarmos também a nossa vida. Não dá para fugir de Deus buscando a ajuda do homem. Se há um juízo, só podemos correr para o próprio Deus e confiar nele. E eu quero aqui agora agradecer a participação do pastor Abdênio, da irmã Jéssica, e franquear o espaço para o senhor e a senhorita trazer aqui a palavra de orientação final, alguma consideração que queira fazer, ou dizer da importância, no seu ponto de vista, de professor atentar ou aluno atentar para algum detalhe. Sua palavra de encerramento para nós fecharmos esse tempo, começando com o pastor Abdênio, a irmã Jéssica. Ok, primeiro agradecer a Deus por esse espaço, acaba se tornando um desafio para nós também. Eu falava com o pastor Cléber, porque nosso público hoje é geralmente mais o público adulto, né? Ministramos nas classes de adultos, e quando nos veio o desafio para falar para os jovens, eu digo, vou precisar da ajuda dos universitários, né? Então, trouxemos a irmã Jéssica aqui para nos ajudar, contextualizar mais a questão da forma como nos direcionamos, e o nosso propósito é, de alguma forma, poder contribuir para que você, que tem essa tão nobre tarefa, que é ensinar esse grupo de pessoas que estão em processo de formação espiritual, fazê-lo da melhor maneira possível. Deus lhe abençoe, foi um grande prazer, mas o desafio continua, não encerra por aqui. Eu também fico muito feliz pelo convite e por essa oportunidade de poder participar. Está aqui pertinho do pastor Abdênio, do pastor Kleber, como aluna também, e é muito bom compartilhar um pouquinho da realidade do jovem, né, dos desafios
que com certeza eles enfrentam, nós enfrentamos no dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, e saber que a gente precisa refletir a luz de Deus nesses ambientes. E o mundo precisa saber que usar a nossa vida como parâmetro, né, pastor? Porque às vezes a gente não tem oportunidade de ler a Bíblia, mas saber que nós somos, como eu posso dizer assim, essa Bíblia que eles podem ler. Essa Bíblia que eles podem ler. Fico muito feliz. A Escola Bíblica Dominical para mim, é um dos ambientes que eu mais gosto, porque a gente tem essa interação e a gente aprende também. E eu acho que a gente aprende muito com os alunos, porque cada um tem uma experiência para poder compartilhar. E assim a gente vai somando e aprendendo juntos. Maravilha. De fato, é um ambiente excelente, a Escola Bíblica Dominical. Eu quero louvar a Deus aqui por esse espaço, né? O nosso Departamento de Educação, o DENEC, que tem tido essa iniciativa de gravar o EBD em Síntese podcast e que tem sido realmente uma bênção, muitos têm sido alcançados. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradecer aqui por esse tempo. Lembrar, por último, aos professores que a nossa lição ela traz os subsídios, especialmente naquilo que é de conhecimento, mas as aplicações ficam muito por conta do professor. Então, você pense como hoje alguém poderia estar ouvindo ou confiando mais no homem do que em Deus. De que maneira hoje os jovens poderiam demonstrar a sua confiança em Deus e não no homem? Você que conhece a sua classe, veja de que situações práticas você pode tratar para mostrar como eles devem confiar em Deus e não confiar no homem. Talvez algum exemplo da sua vida ou da vida de jovens da classe possam também trazer para mostrar na prática, né, situações que confiamos em Deus e deu certo, mesmo aparentemente a situação sendo mais fácil confiar no homem, e situações em que confiamos no homem e acaba dando errado, porque Deus não falha. Bendito o que confia no Senhor, maldito o que deixa de confiar nele para confiar no homem. Então, só louvar a Deus por esse tempo. Pastor Abdênico, irmã Jéssica, obrigado pela companhia. Que Deus abençoe a todos vocês e a todos os nossos ouvintes, professores e alunos da EBD. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Amém.